Amém, irmãos? Essa é a certeza, né? Muito obrigado por você estar com a gente. Tem sido uma experiência muito diferente, né? Pregar aqui para a nossa igreja sem ninguém, né? Ou melhor, sem ninguém não, né? A galera está aqui, o pessoal do operacional está aqui, mas só a gente, né? É muito diferente isso para mim, mas tem sido também um tempo bom, irmão. Precisa ser um tempo de clamor, um tempo de dependência, e muitas coisas a gente está aprendendo na quarentena. Não é verdade? Eu tenho aprendido muitas coisas durante esse tempo. Tenho lido sobre alguns assuntos que eu não sabia. Por exemplo, até toda essa parte de transmissão na internet, tudo que a gente ficava, né, que a gente já via as pessoas fazendo, aí o Miguel, o Claudio, Arthur, toda a galera já que tem trabalhado nisso. Eu pude estudar um pouco mais sobre o que envolve essa estrutura. A gente está vivendo um tempo muito diferente no nosso relacionamento familiar, né? Não é? Tem algumas pessoas aí que estão ficando doidas de ficar em casa, né? A mulher está mandando, por exemplo, o pastor Vanderlei mesmo é um e tal, que a irmã Rita está pegando firme lá no pé dele, e aí ele estava conversando que a irmã Rita está botando ele para lavar a louça. Sabe como é que é, né, irmão? Não é fácil esse período. Aí lá no Vila 13 o negócio é meio diferente, mas é um tempo onde a gente está aprendendo muita coisa, e principalmente no que diz respeito ao relacionamento familiar. A gente está mudando, tem muitas coisas sendo mudadas, muitas coisas. A nossa maneira de enxergar a nossa rotina, a nossa maneira de enxergar o outro, a nossa maneira de lidar com a nossa casa. Então isso tudo é muito diferente, tem sido muito diferente. E a gente está aprendendo, né, coisas simples que acontecem no nosso dia a dia. A gente está aprendendo a lidar com elas, aprendendo a tirar lições, aprendendo com elas, na verdade, né? Por exemplo, a gente está passando muito tempo em casa, mais tempo do que eu costumava passar, né? Não tenho vindo à igreja durante a semana, não tenho saído. Então a gente passo mais tempo, graças a Deus, né, com a Eva, com a minha filha. E tem sido um tempo de aprendizado ali. Eu estava com ela esses dias brincando lá. A gente devia estar pulando, alguma coisa assim, que ela tá nessa fase de pula-pula. E a gente sempre faz alguma coisinha assim para tentar apertar um pouco mais, né, irmão? Você que tem filho, você que tem um neto, você que tem um sobrinho, sabe que a gente sempre tem alguma ferramenta para tentar conseguir um beijinho, não é? Por exemplo, tá vendo lá, pede o celular, fala assim, não, mas aí tem que dar um beijinho para poder pegar o celular. Não sei se você faz isso, mas eu faço, irmão. Eu acho que você deve fazer também. Não, dá um chamego aqui então, dá um beijo, dá um abraço, dá um upa. Não é assim? Eu faço isso. Não sei se você faz, mas eu faço. E é tão bom, ainda assim, você ganhar um beijo, um abraço, um chamego ali do seu filho. E eu estava pensando sobre isso, porque teve um dia desses que eu não precisei falar nada para ela, sabe? A gente estava junto, e ela só veio e me deu um beijo. Irmão, isso é coisa boa demais. É muito bom você ganhar um beijo do seu filho, um beijo da sua filha, do seu sobrinho, do seu neto. É muito bom você ganhar um beijo de quem você ama, principalmente quando você não está pedindo nada por aquilo, quando você não está colocando nada na balança por conta disso, né? Não é bom? Eu sentado, muito obrigado, tá? Isso é uma benção. Pô, eu não sei onde... pega meu alquinho para mim aí, por favor. O alquinho. A gente não pode esquecer de higienizar as nossas mãos, não é verdade, irmão? Obrigado, tá, Landinho? Ó. Tô fazendo isso aqui direto, irmão. É álcool em tudo que é canto, ó. Hã? Não, tô gastando não. Tô dando um tratozinho. Aí, voltando, a Eva só levantou e me deu um beijo. Ela só levantou e me deu um beijo. E aquilo mexeu comigo, sabe? E eu senti um recado de Deus para mim ali.
eu senti algo de Deus falando no meu coração, falando assim: meu filho, é isso que acontece quando a gente se coloca na busca do Senhor, quando a gente se coloca numa posição de adoração em relação a Deus, sem esperar nada em troca, sem esperar um celular para assistir um desenho, sem esperar uma porta de emprego, sem esperar a cura do coronavírus, sem esperar uma cura do câncer. Não, eu simplesmente quero agradar Ele, porque Ele está aqui comigo. Como é bom quando você chega em casa e ela vem assim e sai correndo de onde ela está, e ela faz assim, "Ah!" Ela tem essa mania, "Ah!" E aí ela vem correndo e me dá um abraço. Irmão, que sensação boa, que sensação agradável você sair de um dia onde você esteve fazendo milhares de tarefas, e quando você entra na tua casa, vem o seu filho e só te dá um abraço. Por quê? Porque você trouxe um doce? Porque você trouxe algo que ele queria? Não. Porque você chegou. Porque a sua presença é importante para ele. Deus quer isso de nós, irmãos. Deus espera isso de nós. Não que a gente o adore por circunstâncias. Não que a gente o adore porque tem alguma coisa dando certo. Não porque a gente o busque porque tem alguma coisa dando errado. Mas simplesmente porque a presença dele está entre nós. Isso é motivo de nós celebrarmos. Esse é o motivo de nós agradecermos. O que ele espera de nós é uma expressão de amor, simplesmente pela sua presença. Deus não quer que você o adore, Deus não quer que nós o adoremos pelo que ele faz, ou pelo que ele não quis fazer, mas simplesmente porque ele está junto com a gente, simplesmente porque a presença dele é importante para nós. Em um jantar na casa de Simão, não Pedro, Simão o fariseu, provavelmente na cidade de Naim, porque isso acontece imediatamente depois, logo depois de Jesus ter curado o filho daquela viúva, na entrada da cidade. Então, Jesus estava nesse jantar e aparece uma mulher que deseja expressar deseja entregar uma manifestação de adoração, de carinho, de amor a Jesus. Não porque ela queria um milagre, não porque ela estava doente, como alguns faziam naquela época, inclusive hoje. Não porque ela precisava de algum benefício do Senhor, mas ela soube que Jesus estava ali e foi até lá, somente para o adorar, como um filho que corre para abraçar as pernas do pai quando ele chega em casa, quando um filho que dá um beijo sem motivo no pai enquanto ele está brincando com ele. Essa mulher quis fazer isso. E eu quero pedir que você leia a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 7, versos 36, dos versos 36 até o 48. Abra aí no seu celular, Lucas, capítulo 7, dos versos 36 ao 48. Lucas, capítulo 7, dos versos 36 ao 48, diz assim: Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, repara que o evangelista destaca isso, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com um perfume, com as suas lágrimas, Depois enxugou os seus cabelos, enxugou-os com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o seu perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher é ela, uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com o que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles amará mais?
Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e o enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus, seus pecados estão perdoados. Vamos orar, irmãos? Feche seus olhos. Pai, eu quero pedir, Deus, que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Que o Senhor, Deus, traga para nós uma nova esperança. Que o Senhor traga para nós uma nova maneira de enxergar esse mundo, enxergar tudo que está acontecendo ao nosso redor. Pai, cuide, Deus, das nossas famílias. Cuide, Senhor, das nossas casas. Livra-nos, Senhor, dessa praga, Deus, desse vírus que tem assolado, tem atormentado, tem trazido temor à humanidade. Pai, cuida daqueles, Deus, que estão tomando as decisões. Cuida daqueles que têm, Senhor, escolhido aquilo que se deve ou não fazer. Cuida dos nossos governantes. Cuide, Pai, dos pesquisadores, aqueles que têm buscado, Deus, uma solução para esse tempo. Pai, e agora, Pai, de maneira especial, nós queremos pedir que o Senhor nos ajude nesse tempo de reflexão da sua palavra. Que o Senhor nos ajude nesse tempo de busca por aquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos te adorar, não por aquilo que o Senhor é capaz de fazer, porque isso todas as pessoas podem fazer, mas nós queremos te adorar, simplesmente porque o Senhor é o nosso Deus, e só isso importa. Cuida, Pai, das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. A gente está lendo um texto aqui de uma mulher. Repara que aparentemente são duas mulheres diferentes, né? Duas vezes Jesus teve os seus pés lavados por uma mulher. Uma delas foi recriminada pelos discípulos, né, dizendo que com esse dinheiro eles poderiam ajudar os pobres. Esse texto provavelmente aconteceu na cidade de Betânia. Mas aqui, provavelmente Jesus estava em Naim, como eu falei, na casa de Simão, que era um fariseu. Aquela mulher queria somente ver Jesus. Ela queria estar com Jesus, mas querendo estar com Jesus, ela entendia que a única maneira de se encontrar com Deus, a única maneira de nós estarmos na presença de Deus, a única manifestação que nós temos é de adoração, irmão. É a adoração. Jesus, quando nos ensina a orar, ele fala: Pai, antes de tudo, ele fala isso: Pai, nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Essa é uma característica simples, uma característica muito simples, que talvez pessoas que não foram criados num ambiente de adoração como esse que nós estamos vivendo, que nós costumamos viver, percebem até com mais facilidade do que nós, porque às vezes isso se torna comum. A Bíblia faz questão de mencionar que aquela era uma mulher pecadora, ou seja, provavelmente ela está dizendo que aquela era uma prostituta, porém com uma sensibilidade que muitos que estavam ali já haviam perdido. Diante de Deus, a nossa adoração, ou melhor, a nossa posição, o nosso posicionamento, a nossa escolha, a nossa manifestação precisa ser de adoração. Inclusive, isso emociona aquela mulher. Eu não acredito que ela tenha ido ali para chorar
para lavar os pés de Jesus com as próprias lágrimas. Não, eu pelo menos acredito que não, porque ninguém planeja o choro, né? Ela chegou ali e a circunstância a fez chorar. Por quê? Eu não sei. Eu não sei se ela chorou pelas tristezas que estavam no seu coração. Eu não sei se ela chorou pelo fato de estar na presença de Jesus. Mas eu sei que aquele momento de adoração, onde ela derramaria o perfume, ela foi ali para isso, para derramar o perfume aos pés de Jesus. Aquele momento emocionou aquela mulher. Você já reparou que o simples fato de exaltar a Deus é capaz de mudar tudo aquilo que nós estamos sentindo por dentro? Uma manifestação de adoração, um cântico, é capaz de mudar tudo que nós estamos sentindo por dentro. Vou te dar um exemplo. Você está passando por um momento difícil, né? Alguma coisa acontece, você foi demitido lá do seu emprego, e aí o crente começa a cantar: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor. Não tem nada a ver, irmão, com o seu desemprego. Não tem nada a ver com as suas circunstâncias, mas aquilo muda a sua visão de mundo. Aquilo muda a maneira como você enxerga o seu problema. A pessoa está enterrando um parente querido. A pessoa está sepultando alguém que ela ama. E lá, antes do sepultamento, antes de tudo acontecer, está todo mundo cantando: Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Por quê, irmão? Porque a adoração muda quem nós somos. A adoração é a primeira etapa do caminho para aqueles que o buscam. Aquilo emociona a mulher. Aquilo é capaz de mudar, é capaz de mudar os sentimentos que ela tem. Então, meu irmão, entenda uma coisa: eu sei que você pode estar com medo. Eu sei que você pode estar preocupado. Com certeza, inclusive, você está preocupado. Eu sei que você pode estar pensando, você pode não conhecer o caminho que nos espera daqui para frente. Eu sei disso, porque nenhum de nós conhece. Tudo que nós estamos vivendo é um momento sem precedentes. Mas louve, adore, cante, exalte, porque o nosso Deus continua, o nosso Deus permanece no controle de todas as coisas. Num outro momento, Jesus encontra uma mulher que também era uma mulher prostituta. A Bíblia nos dá características disso. Lá em João capítulo 4, no verso 19 e 20. Ou melhor, João capítulo 4, Jesus tem o diálogo com essa mulher. Mas eu quero ler com você o verso 19 e 20, que diz assim: Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Perceba uma coisa, irmão. Essas duas mulheres, ou seja, sofriam preconceito entre os homens, pelo único fato de serem mulheres, elas já sofriam preconceito entre os homens. Prostitutas, a Bíblia fala, ou seja, também sofriam preconceito entre as mulheres. Essas mulheres que eram totalmente renegadas pela sociedade em qualquer um de seus aspectos, têm uma percepção muito simples diante de Deus, coisa que os fariseus não perceberam e até mesmo nós não conseguimos ter. Diante de Deus somente se adora. Quando aquela mulher percebeu que Jesus era profeta, ela perguntou a Jesus o seguinte: olha só, eu estou vendo que o senhor é profeta, eu estou vendo que o senhor conhece sobre Deus. Já que o senhor conhece sobre Deus, me explica uma coisa: como que eu posso fazer para me relacionar com Ele? Como que eu posso fazer para ter um contato com Deus? Como que eu posso fazer para encontrar Deus de verdade? Onde é o lugar que eu devo adorar? Onde Deus fica? É nesse monte? É em Jerusalém? Aquelas mulheres estavam buscando Deus e elas entendiam, elas conseguiam perceber que Jesus era o próprio Deus. Coisa que Simão, por exemplo, não percebeu. Aquele que conhecia a palavra, aquele que sabia qual era a palavra, duvidava daquele que era o autor da palavra. Enquanto aquelas que estavam longe conseguiam ouvir com clareza o que ele queria dizer.
Percebe uma coisa, Simão, um fariseu, ou seja, alguém que conhecia a Torá, alguém que conhecia a palavra, alguém que sabia sobre Deus, ao ver Jesus permitindo que aquela mulher tocasse em seus pés, o pensamento de Simão foi o seguinte, Lucas capítulo 7, verso 39, o texto que nós lemos. Se este homem fosse profeta, saberia quem era essa mulher. Olha só a posição de alguém religioso, alguém que conhecia a lei, alguém que zelava pela lei, alguém que zelava por Deus. Olha o que ele está falando. Se este homem fosse profeta, um fariseu, um conhecedor da palavra, como eu e como você, irmãos, para de colocar o fariseu em outro lugar, porque nós seríamos essa pessoa aqui. Provavelmente nós seríamos aqueles que olhariam e falariam assim, se esse homem fosse profeta. E quando a mulher samaritana, essa mulher do diálogo com Jesus em João capítulo 4, ela olha para Jesus e fala assim, Senhor, vejo que és profeta. Uma prostituta, uma mulher que não tinha o mesmo conhecimento dos fariseus, uma mulher que era renegada pela sociedade, conseguiu perceber que Jesus era alguém vindo do próprio Deus. Vejo que és profeta, porque ela tinha sensibilidade, irmão. O caminho daqueles que buscam o Senhor é de sensibilidade. Senhor, vejo que é profeta, então me ajuda, me diz onde, afinal de contas, eu consigo encontrar com o Senhor. Onde eu consigo encontrar Deus? É no monte ou em Jerusalém? A nossa participação nos cultos, sem entendimento, sem entendermos o sentido do que realmente estamos fazendo aqui nesse ambiente, acaba tirando de nós, irmão, a sensibilidade, a percepção de que o nosso posicionamento diante de Deus é de adoração. Nós estamos insensíveis ao Espírito Santo, nossos ouvidos estão tapados, os nossos olhos estão vendados para aquilo que Deus está fazendo nesse tempo, porque estamos presos em nossas próprias experiências. E pior do que estar preso na nossa própria experiência, nós estamos afastando outras pessoas de Deus. Mas pastor, eu não sou como esse fariseu que não acredita em Jesus. Quem falou que esse fariseu não acreditava em Jesus? Quem disse que esse fariseu não acreditava em Jesus? Ser um fariseu não quer dizer que você não acredita em Jesus, irmão. Não é isso. O fariseu estava confrontando a sabedoria de Jesus em seus pensamentos, porque não era um fariseu como a gente está acostumado a ler, de alguém que criticava Jesus. Ser fariseu não quer dizer isso. Na Bíblia nós temos outras pessoas que eram fariseus e acreditavam em Jesus. Por exemplo, Nicodemos. Nicodemos era alguém respeitado, um líder religioso, fariseu, e no entanto acreditava em Jesus. Era o seu seguidor, chamava Jesus de mestre. José de Arimateia era alguém fariseu, alguém que pertencia ao sinédrio, rico, honrado, com status, com condição não só financeira, mas também social. E também era alguém que acreditava em Jesus. Ser fariseu não quer dizer que a pessoa não acreditava em Jesus como mestre. Olha o posicionamento de Simão. Agora analisa o que Simão transmite para a gente. Simão foi alguém que convidou Jesus para sua própria casa. Ou seja, ele estava honrado em receber Jesus ali. Nicodemos, por exemplo, encontrou com Jesus de noite, escondido. Simão não. Simão chama Jesus para sua própria casa. E nesse diálogo de pensamentos, na verdade, porque Simão que pensa, Simão não fala com Jesus. Simão pensa, se esse homem fosse profeta, saberia quem é essa mulher. Jesus responde o pensamento de Simão. Aí Jesus fala assim, Simão, eu tenho uma coisa para te dizer. E aí Simão responde assim, dize-o, mestre. Mestre. Simão chama Jesus de mestre. Ou seja, Simão consegue
perceber a sabedoria de Jesus. Simão consegue perceber que Jesus tinha algo a ensinar, porque ser fariseu não o impediu de acreditar que Jesus é mestre, mas a sua falta de sensibilidade não permitiu acreditar que ele era Deus. O que mais temos dentro da nossa igreja, não só da nossa igreja, mas dentro da igreja, de maneira geral, são pessoas que veem Jesus como um bom professor. Isso, na verdade, é no mundo inteiro, não é só na igreja. O que nós mais temos visto na nossa sociedade são pessoas que veem Jesus como um bom professor, mas não como o verdadeiro Salvador. Perceber que Cristo é um bom mestre é possível através do conhecimento, através da pesquisa, através da história. Todo mundo que sabe sobre Jesus consegue perceber que ele é um bom mestre. Mas só a fé é capaz de entender, capaz de nos mostrar, de nos revelar que ele é Deus. Esse fariseu está agindo como eu ou você agiríamos, irmãos. Seguindo a Jesus, mas com preconceito, com displicência e insensibilidade. Mas o caminho daqueles que o buscam é através da sensibilidade, porque isso gera em nós a chave do que eu quero te trazer essa manhã. Isso gera em nós gratidão. Isso gera em nós gratidão. A sensibilidade de quem nós somos. Esse é o diferencial. Essa é a chave que Jesus, inclusive, ensina a Simão, ao fariseu. Nós precisamos gerar em nós gratidão, porque gratidão não está ligada às circunstâncias. Gratidão não está ligada às circunstâncias. Eu estou passando a mão no rosto aqui, irmão, mas eu estou passando alquim, tá? Ó. Então fica de boa aí. Que é difícil, sabia? Tá filmando a gente, aí você tem que ficar preocupado com esse negócio todo, né? Passar a mão no rosto. Mas eu estou higienizado, irmão. A gratidão é a força motriz daqueles que amam a Deus, daqueles que o buscam, daqueles que conseguem olhar para dentro de si e se questionar: por que ele escolheu a mim? Não conseguem olhar para... Eu não consigo, irmão, olhar para mim e perceber algo de vantagem para Deus. Eu não consigo olhar para dentro de mim e falar assim: olha, Deus, eu sei que o Senhor morreu por mim, mas nesse ponto aqui valeu a pena. Não tem, irmão. Isso precisa gerar gratidão em mim. Aquela mulher tinha entendido isso. Jesus, inclusive, ensina isso a Simão. Nos versos 41 a 43 do texto que nós lemos, diz o seguinte: 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com o que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. O que moveu aquela mulher não foi a cura, irmão. O que moveu aquela mulher não foi uma porta de emprego, não foi estabilidade financeira ou a fuga de um vírus global. Foi Jesus. O que moveu aquela mulher foi Jesus. Sempre foi por Ele, sempre foi para Ele, sempre foi através dEle. Busque ao Senhor nesse tempo, irmão, mas não pelo que Ele pode fazer. Busque porque Ele é tudo que nós temos. Busque porque Ele é o nosso pastor. Por isso, não sentiremos falta de nada. Busque porque Ele é Deus. Busque porque Ele te salvou. Busque porque a sua dívida foi paga. E não existia vantagem nenhuma nisso acontecer. Isso é o que faz uma criança correr para os braços do pai que chega em casa. A gratidão pela presença, não pelos presentes. Vamos orar para encerrar esse tempo nosso de palavra. Pai, eu quero a Deus pedir que o Senhor gere em cada um de nós esperança. Esperança não porque um vírus pode ser curado. Esperança porque o Senhor está conosco.
Esperança porque o Senhor é tudo que nós precisamos. Esperança porque a nossa dívida foi perdoada. Esperança porque o Senhor está entre nós. E como uma criança que corre para os pés do Pai, porque Ele está ali, nós corremos para a sua presença, porque o Senhor está entre nós. Cuide de cada um de nós, Senhor. Nos dê um domingo na tua presença. Cuide dos nossos lares. Cuide das nossas famílias. Em nome de Jesus. Amém.